Olá, estamos hoje com a professora Ana Cristina Teixeira Assis para falar sobre um tema muito importante, o transtorno do espectro autista. A professora Ana Cristina é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, especialista em ABA para autismo e deficiência intelectual e em neurociências e educação. Possui a certificação PCM para manejo de crises agressivas. Ela é docente da Faculdade Metropolitana e idealizadora do Instituto Lala, Centro de Desenvolvimento Humano, e ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Professora Ana Cristina, seja bem-vinda aqui hoje. Esse bate-papo é muito especial porque a gente vê esse tema muito em alta hoje e muito relevante para as famílias, para as escolas, para as instituições, para a sociedade como um todo. Começo aqui. Primeira pergunta é a seguinte: a quais sinais devemos estar atentos quando a gente pensa no transtorno do espectro autista? Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, então. É muito importante, de fato, nós sabermos quais são os sinais, porque hoje nós temos muito acesso à informação. E aí, às vezes, a gente vê vários vídeos e cada vídeo falando uma coisa diferente, né? E tem alguns vídeos que as pessoas falam, nossa, eu tenho esses sintomas. Aí um outro vídeo fala, mas esses eu não tenho. Então, quais são os sintomas, os critérios previstos, né? A pessoa, para ela ser uma pessoa com deficiência dentro do transtorno do espectro autista, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, ela precisa ter prejuízo em duas áreas, na área social e em comportamentos repetitivos, estereotipados e padronizados. Dentro da área social, esse prejuízo pode ser na interação social com outras pessoas, pode ser na comunicação, porque automaticamente, quando a gente vai se comunicar com a gente, automaticamente já está interagindo, né? Então, são sintomas relacionados a esse prejuízo de interação e ao comportamento repetitivo, estereotipado e padronizado. Nós temos, por exemplo, as estereotipias clássicas, como balançar o tronco, balançar as mãos. Então, é o comportamento repetitivo que esse indivíduo tem, sem uma função aparente. Socialmente, a gente não entende qual é a função daquele comportamento, né? Então, nós que temos um desenvolvimento típico, a gente já tem, às vezes, por exemplo, cruzei a perna, aí eu começo a balançar o pé, né? Ou às vezes está com a mão parada aqui e começa a bater os dedos. Então, às vezes, a gente tem alguns comportamentos repetitivos. Quando que a gente considera isso dentro de um transtorno? Quando isso acontece com uma intensidade e com uma frequência que prejudica a qualidade de vida e o desenvolvimento do indivíduo. Então, a gente precisa pensar assim, nossa, mas eu tenho uma dificuldade de interagir com algumas pessoas, certo? Mas com que frequência e intensidade isso acontece? Porque dificuldades todos nós vamos ter. Então, à medida em que isso acontece numa intensidade que está prejudicando o desenvolvimento, aí é onde a gente levanta o sinal de alerta para um transtorno. Então, esse prejuízo social de pessoas com autismo pode ser a dificuldade na fala, ou pode ser uma pessoa que fala fluentemente, mas ela tem uma dificuldade de interpretar as entrelinhas, ou interpretar ironias, interpretar duplo sentido. O que a gente só precisa tomar cuidado é para não colocar em caixinhas. Geralmente as pessoas generalizam. Pessoas com autismo não entendem ironias. Isso não é uma regra, né? Então o que a gente precisa pensar de regra é, obrigatoriamente essa pessoa precisa ter um prejuízo social, que pode ser não entender ironias, mas pode ser que ele entenda ironias, mas não entenda, por exemplo, expressões faciais, ou não consiga interpretar as entrelinhas das informações. Então, só pra gente entender o quão complexo não é simplesmente ele fala ou ele não fala, né? Porque é muito comum às vezes as pessoas falarem, nossa, mas tem autismo, mas ele tá conversando normal, né? Vamos dizer assim. Então, não necessariamente o prejuízo de comunicação seja não falar ou não formar frases, né? Então, a gente precisa estar atento ao prejuízo social de comunicação e a esses padrões repetitivos, estereotipados, né? Então tem as estereotipias, igual eu comentei, os movimentos motores repetitivos, mas tem também padrões de comportamento. Então, por exemplo, só come um determinado grupo de alimentos só pastosos, ou só líquidos, ou só amarelos, ou só usa determinado tecido de roupa, só assiste determinado vídeo, ou só fala de um assunto, né? Então, por exemplo, a gente tem um adolescente que nós atendemos, que ele fala fluentemente, ele fala super bem sobre desastres naturais, e é muito incrível o quanto ele entende de desastres naturais. Mas, ao mesmo tempo,
ele tem um prejuízo social porque ele só fala desse assunto. Então, se torna algo cansativo para as pessoas. Às vezes as pessoas já não estão interessadas mais e ele não tem esse filtro de entender que não está mais legal, que não está cansativo. E essa flexibilidade de também explorar outros assuntos, por mais raso que seja, né? E aí a gente pensa, esse assunto na adolescência, o prejuízo é maior ainda, porque os adolescentes não querem falar sobre isso, né? Então, só para a gente entender que muitas vezes essa pessoa vai falar fluentemente, mas nas entrelinhas a gente percebe que tem prejuízos. E como é feito o diagnóstico do TEA? Há exames clínicos ou qualquer tipo de exame para isso? Hoje nós não temos exames para falar assim, vai dar positivo ou negativo. Então o diagnóstico ele é feito de forma clínica. Com clínico a gente quer dizer que é feito por meio de observação. Mas claro que observação não pode ser achismo, né? A gente não pode virar e falar, eu acho que tem autismo porque balançou o tronco. Ou, não, acho que não é autismo não, porque o meu sobrinho tem autismo e ele não faz isso. Então, porque aí a gente está se baseando em opinião, né? Então, o que a gente precisa pensar? Nós temos protocolos validados e é necessário a aplicação desses protocolos para que a gente tenha uma referência. Então, para eu afirmar que esse indivíduo ele tem uma dificuldade, qual é a referência que eu tenho? Por exemplo, eu não posso virar e falar que uma criança de 4 anos não saber raiz quadrada, ela está atrasada, ela precisa fazer terapia. Porque qual é a referência para eu afirmar que uma criança de 4 anos deveria saber raiz quadrada? Né? Então, às vezes, isso também é um filtro que a gente precisa ter de até que ponto é uma dificuldade que é comum nessa idade, está relacionada ao ambiente, a personalidade e até onde a gente está falando de um transtorno. Então nós temos protocolos padronizados como o VB-MAP, ABLS, AQ10, alguns são em formato de alguns testes que a gente aplica com os pacientes e outros são em formato de entrevista. É muito comum também, muito indicado, a avaliação neuropsicológica quando a gente pensa já em adolescentes, em adultos que têm uma vida funcional. Porque o que a gente fala se o sujeito ele tem 30 anos e ele não fala nada, ele usa fralda, ele tem comportamentos muito intensos, não necessariamente você precisa ser especialista para observar que ele não está com desenvolvimento adequado. Mas quando a gente pensa num jovem que tem um desenvolvimento, consegue ser inserido no mercado de trabalho, às vezes fazer um ensino superior e ainda assim tem dificuldades, a gente vai precisar de testes mais elaborados, então é onde a neuropsicóloga entra. Então os terapeutas fazem a aplicação dos testes e encaminham para o neurologista ou psiquiatra que fecha esse diagnóstico. O que nós temos hoje? Um único exame que contribui, mas ele não é um padrão para diagnóstico. O exame que avalia o DNA, porque nós sabemos que o autismo, ele tem uma causa genética. Então, por exemplo, eu sou de Franca, lá nós não temos esse exame, mas aqui em Ribeirão nós temos. Muito comum as famílias virem para cá para fazer, que é onde faz um mapeamento genético para entender qual é a porcentagem de chances dessa genética vir com alguma alteração que pode ser o transtorno do espectro autista ou outras síndromes. Então, normalmente é feito o exame genético da mãe, do pai, e aí entende o quanto, quando essas duas genéticas se unirem, qual é a probabilidade de o filho vir com alguma deficiência, com algum transtorno. Então, isso não é um exame para dar positivo ou negativo para autismo, mas ele ajuda a ter mais dados aí de pensar na possibilidade dessa criança, desse adolescente estar dentro do transtorno ou não. Mas de padrão, são aplicações de testes, encaminha para o médico e o médico faz o fechamento do diagnóstico. Qual médico? Qual a especialidade médica? Neurologista ou psiquiatra. Quando a gente pensa na infância, é mais indicado normalmente o neuropediatra, né, o psiquiatra infantil. Agora, na vida adulta, normalmente o psiquiatra, ele costuma ter, porque a psiquiatria ela tem um ano a mais onde estuda unicamente o DSM, então normalmente aprofunda um pouco mais e é mais indicado a psiquiatria quando a gente pensa já aí na vida adulta. Mas quando é criança, o neuropediatra também pode fechar esse diagnóstico. Só um parêntese, na verdade, por lei, qualquer médico pode fechar. Então, um pediatra poderia fechar, um ginecologista poderia fechar, um urologista poderia fechar. Mas se a gente for pela lógica, né, a lei inclusive fala preferencialmente um neuro ou um psiquiatra, porque eles estão, claro, mais voltados para essa questão do estudo do desenvolvimento neurológico. Perfeito. E atualmente a gente percebe mais diagnósticos de transtorno do espectro autista. O que a ciência traz sobre as causas? Realmente essa percepção é correta? Tem tido mais diagnóstico?
De fato, a gente sabe que hoje nós temos muito mais acesso à informação, então isso justifica, sim, o aumento dos diagnósticos, o acesso à informação, o acesso à compreensão do transtorno, né, porque antes eram consideradas pessoas com deficiência apenas se você babava e batia a cabeça na parede, falando muito grosseiramente, assim. Então, hoje a gente entende que é muito mais complexo do que isso, e isso faz com que as pessoas tenham mais diagnósticos, né. Antigamente chamava de mongoloide, de lerdo, né, então todos os várias terminologias pejorativas e não entendiam que era um transtorno. Então hoje, de fato, nós temos mais diagnósticos e não necessariamente mais pessoas com deficiência nascendo. Mas também é fato de que uma das causas do autismo é um fator ambiental. Não o ambiente de casa, mas o ambiente do útero, né? Então, por exemplo, se a mãe tem intercorrências durante a gestação, como uma infecção de urina e precisou tomar determinada medicação, caiu, bateu a barriga, teve pressão alta, um aborto espontâneo, início de aborto espontâneo, então possíveis intercorrências durante a gestação ou no período neonatal, nascer prematuro, com baixo peso, icterícia, precisar de transfusão de sangue, nada disso é regra. Não significa que se o bebê nasceu prematuro, obrigatoriamente ele vai ter autismo. Mas são intercorrências que podem deixar sequelas no feto. E aí, se a gente pensa, antigamente, a gente não tinha uma UTI neonatal, uma ciência tão desenvolvida com tantas tecnologias, tanto que a mortalidade infantil era muito maior. Hoje, o índice de crianças que não resistem é muito menor. A gente tem uma UTI muito bem desenvolvida. Consequentemente, a gente está recebendo na sociedade mais crianças com sequelas. Então, crianças que antigamente não sobreviveriam, hoje sobrevivem, mas muitas vezes ficam com sequelas dessas intercorrências. Então, isso também justifica o fato de hoje nós termos mais diagnósticos. Muito interessante. Eu mesmo não sabia de nada disso. Quais os tratamentos para os sintomas do transtorno do espectro autista? Isso é uma pergunta muito importante, porque a última pesquisa que foi feita, em 2025 inclusive, é que a cada 31 crianças que nascem, uma tem autismo. Há 20 anos atrás, que se a gente para para pensar, é pouquíssimo tempo, era uma para cada 150. Hoje a gente está uma para 31. Então, é um número muito considerável. Com isso, né, como você mesmo disse no início, é um tema que está muito em alta, nós estamos falando muito sobre isso, e com isso a gente tem um mercado interessado, né? Então é muito importante a gente entender o que a gente tem com tratamento que de fato tem evidência científica e o que é, às vezes, um mercado querendo oferecer um tratamento que até o momento, às vezes, a gente não tem nenhuma comprovação de eficácia. Então o que nós temos hoje com evidências? Análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que inclusive a Metropolitana oferece uma especialização, que é uma ciência que estuda o comportamento humano. O ABA. O ABA, o famoso ABA. Até muita gente acha que é um método para autistas. Na verdade, é uma ciência que estuda o comportamento humano, e dentro desses estudos eles aplicaram para pessoas com autismo e tiveram evidências avassaladoras, assim. Então, por isso o ABA é tão famoso para autismo, né? Então, a análise do comportamento aplicada é uma ciência, uma das maiores evidências hoje para o tratamento do autismo. A integração sensorial, que é uma formação específica para terapeutas ocupacionais. Então, isso também é um ponto muito importante para enfatizar, porque muitas vezes a gente tem visto alguns profissionais, por exemplo, pedagogos, fazendo pós em integração sensorial. Então, pelo CREFITO, né, pelo Conselho de Classe, essa é uma especialização específica para TO, diferente do ABA. O ABA qualquer profissional pode fazer. Então, até porque ele é aplicado a diferentes áreas, né? A questão acho que está muito relacionada à aplicação, né? Porque o conselho ele tem algumas abordagens que são exclusivas do terapeuta ocupacional. Isso, exatamente. Né? O ABA não é o caso. Não é o então, caso. O ABA, o físio pode fazer, o pedagogo, o psicólogo, ele, inclusive, é super importante que, independente da sua atuação, se você for atuar com pessoas com autismo, é importante ter um mínimo de conhecimento sobre o ABA. A integração sensorial, então, restrita da terapia ocupacional, e dentro da fonoaudiologia, o que a gente tem com maior evidência é o PROMPT, que é uma metodologia, uma ciência específica para o desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, a gente tem essas 3 áreas principais. É claro que não é um critério diagnóstico pessoas com autismo terem prejuízos motores, mas se, além do autismo, ele também tem prejuízo motor, vai ser indicado uma fisioterapia. Mas é importante a gente entender que aí a gente já está falando de uma pessoa. Então, qualquer pessoa que tem um prejuízo motor, ela precisa fazer fisioterapia. Aí a gente não está falando especificamente de autismo, né? Ele tem um prejuízo, por exemplo, motor, e talvez ele vai fazer psicomotricidade, ele tem um prejuízo de leitura e escrita, ele vai fazer psicopedagogia. Então, claro que tem outros profissionais
profissionais que contribuem no desenvolvimento dessas pessoas. Mas aí a gente já está falando de outros tipos de dificuldades que a gente chamaria de comorbidades, né? Que podem vir junto com o autismo, mas que não são critério específico. Então, como tratamento, a gente tem principalmente essas 3 ciências: ABA, integração sensorial e o prompt dentro da fonoaudiologia. Muito bom. E as escolas estão preparadas para lidar com o transtorno do espectro autista? Não, né? Nenhuma escola, na verdade. Isso eu falo em nível nacional, né? Eu dou muita formação em muitas escolas, então eu estou presente em escolas municipais, estaduais, particulares. E aí, a verdade é que estamos todos aprendendo, né? É claro que a gente tem, infelizmente, escolas que a gente vê que não estão investindo de fato em compreender, porque o que eu costumo falar a gente tem os profissionais que estão aprendendo, estão atualizando, estão buscando, e nós temos, infelizmente, instituições que não estão interessadas em investir em melhorias para esse público, né? Então, a gente está ainda num progresso, está entendendo isso, né? A gente está até agora com um projeto de lei recente falando sobre fechar as escolas especializadas, porque com a ideia de que agora as pessoas com deficiência precisam frequentar apenas escolas regulares, escolas comuns. E ao ver da ciência, não faz muito sentido essa ideia, porque a gente entende que nós temos um público que hoje é mais beneficiado numa escola especializada do que numa escola comum. E se a gente pega a Finlândia, por exemplo, que é uma grande referência na educação especial, que é um país muito desenvolvido nesse sentido, mesmo assim, nós temos essas escolas especializadas, né? Então, a gente tem evidências de que, sim, as pessoas com deficiência é um direito estar em escolas comuns, mas isso não anula a importância também da escola especializada, que são trabalhos diferentes. O que eu costumo ouvir muito as escolas falando, os professores falando, é que a inclusão ela é muito bonita na teoria e na prática não. Só que eu sempre pergunto para esses professores, eu falo, mas você leu as evidências científicas que comprovam a eficácia da inclusão? O artigo, você pegou o artigo para ler? E a maior parte não leu. Então, o que eu falo, o exemplo que eu sempre dou, se eu pegar um martelo e martelar meu dedo, não é que a ferramenta não é boa, é que eu não sei usar. Então, a ideia, a questão, na verdade, é que no Brasil, a gente não aplica a teoria da inclusão. O que acontece nós tivemos aí alguns pesquisadores que falaram, vamos fazer uma pesquisa? Vamos pegar essas crianças com deficiência que até então não podiam frequentar escolas comuns, vamos pegar um grupo e colocar na escola comum. Vamos ver se elas conseguem se desenvolver. E aí eles aplicaram um procedimento. Então eles avaliaram o nível de QI dessas crianças no início da pesquisa, aplicaram um procedimento que envolvia a quantidade de alunos por sala, formação de professores, terapias, porque também ir na escola não anula a importância de ir nas terapias, são funções diferentes. E aí depois de todo esse procedimento, eles avaliaram de novo o nível de QI dessas crianças. E eles perceberam que praticamente dobrou o nível de QI dessas crianças. Então tem dados quantitativos que comprovam que a inclusão tem eficácia. A questão é que no Brasil, eles só pegaram as crianças e colocaram dentro da escola. E aí a gente quer dizer que a inclusão não funciona. Na verdade é porque a gente ainda não está aplicando a inclusão como ela é de fato na teoria. Né? Se eu pegar, por exemplo, 2 fios elétricos e juntar e não ter eletricidade, não faz sentido eu virar e falar que a eletricidade é uma mentira, não tem nenhuma comprovação. Né? Porque eu não estou sabendo qual é o procedimento. Não é simplesmente pegar 2 fios e unir. Assim como não é simplesmente colocar as crianças dentro das escolas e falar, eu estou incluindo porque eu acredito no potencial. Tem uma série de procedimentos que a gente precisa garantir para que faça sentido para o professor, para o aluno que está sendo incluído, para os colegas da sala, para o grupo como um todo, né? Porque a ideia o grupo não pode prejudicar o aluno de inclusão, mas a ideia também não é favorecer o aluno de inclusão de modo que ele prejudique o grupo. A inclusão é um conjunto, né? Então, assim, a gente ainda está caminhando em nível nacional, e isso eu vou em muitos municípios e eu percebo que não muda muito, né? E olha que a gente está num estado de muito privilégio, né? Um estado muito rico, um estado muito desenvolvido, o estado de São Paulo. Mas a gente percebe que em nível nacional estamos todos ainda caminhando e progredindo aos poucos. E o que eu sempre falo os professores, os profissionais da educação precisam se envolver em políticas públicas para a gente conseguir avançar o nosso país, né? E nos tornarmos também grandes referências na inclusão. Sim, muito bom. E quais os maiores mitos relacionados ao transtorno do espectro autista? Eu acho que, ao meu ver, o maior mito é acreditar que todas as pessoas com autismo têm um superpoder. Eu falo porque a gente vê muito em séries retratando, tem o The Good Doctor,
que eu falo que quem vê aquela série dá até vontade de ter autismo, que você fala, meu Deus, é um superpoder, né? E assim, nós temos sim pessoas com autismo que têm altas habilidades, então tem destaques muito grandes, assim. Tem muitas pessoas que falam que Einstein tinha sintomas, né, que talvez ele tivesse autismo, apesar de não ter nenhuma comprovação, nenhum diagnóstico, mas o que a gente tem que entender é que isso é uma parcela muito pequena. A realidade do dia a dia do autismo, ela é muito sofrida para as famílias, né? A gente entende que a ideia não é colocar o autismo como um problema, como o fim do mundo, mas a gente também tem que ser realista que é um transtorno que exige tratamento, né? Então, se não gerasse prejuízos para essas pessoas, a gente não precisava falar de adaptação, não precisava falar de inclusão, de tratamento. Nós, enquanto profissionais, não precisávamos fazer tantas especializações, estudar tanto, né? Então a gente precisa entender que há uma porcentagem, sim, de pessoas que têm, às vezes, uma altas habilidades, superdotação, mas a realidade é de pessoas que têm muitas dificuldades e que precisam ser trabalhadas. Então, é um mito, às vezes as famílias falam, né, que às vezes algumas pessoas perguntam, qual que é o hiperfoco dele, ele se destaca em quê? Mas às vezes ele não vai ter nenhum destaque, né? Até porque, se a gente para pensar no desenvolvimento humano de modo geral, a maior parte das pessoas não tem um grande destaque. Na verdade, a gente tem algumas facilidades, mas a gente também tem muitas dificuldades, né? E as pessoas com deficiência são pessoas, então elas estão dentro desse perfil de facilidades e dificuldades. A gente tem também um mito de andar na ponta dos pés, né, como se andar na ponta dos pés fosse um critério. Eu vejo muitas famílias, às vezes, muitas mães ficarem preocupadas, nossa, meu filho tá andando na ponta do pé, você acha que ele pode ser autismo, ter autismo? Mas isso nem é um critério, assim, por mais que muitas pessoas com autismo andem na ponta dos pés, não é um critério. Então pode ser que a criança ande na ponta dos pés, mas se ela não tiver um prejuízo social, um prejuízo de comportamento repetitivo e estereotipado, ela nem tem critério para isso, né? E eu vejo que muitos vídeos no Instagram trazem esse sintoma, então no senso comum muitas pessoas falam sobre isso, e às vezes as pessoas estão preocupadas. E a questão do contato visual também, né? Às vezes as mães falam, meu filho não tá me olhando, será que ele tem autismo? E eu, por exemplo, tenho um adolescente lá no instituto que ele tem autismo e ele conversa com a gente o tempo todo assim, o tempo todo que ele tá falando, ele tá assim. Então ele não tem um prejuízo de contato visual, na verdade ele tem um excesso. E aí, se a gente para pra pensar na interação social, normalmente o contato visual a gente estabelece, a gente desvia, depois a gente volta, a gente não fixa na pessoa, porque isso até intimida, né? Então, só pra entender que não é simplesmente olha nos olhos, não olha, eu vejo que isso é um mito que as pessoas ficam muito presas, e também pensar que às vezes a família não exige que a criança olhe, que às vezes a criança vem falar com o pai e a mãe tá aqui, com a mãe, e a mãe tá aqui no celular. Fala, tô te ouvindo. Então, às vezes você não ensinou a criança a olhar nos olhos. Às vezes não tem a ver com autismo, tem a ver com o ambiente que ela tá inserida, tem a ver com a correria que vive, né? Então, fala rapidinho. Então, tem alguns mitos, assim, que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas e às vezes nem tá relacionado ao transtorno, assim. Mas eu acho que o principal é a gente entender a realidade que as famílias vivem, que é uma realidade de muita luta e que às vezes a sociedade vendo de fora romantiza muito, assim, de é muito especial. Eu falo que às vezes a sociedade fala, porque essa mãe é muito guerreira, mas ninguém quer ser guerreira no lugar dela, né? Porque é muito sofrido. Você tem que brigar por matrícula na escola, você tem que brigar para ele ser incluído, você tem que brigar para ele permanecer na escola porque você precisa trabalhar e a escola liga toda hora para buscar por qualquer motivo que acontece. Você tem que brigar para a família incluir, porque às vezes a família já não chama mais para festa de aniversário. Ele é muito agitado, ele grita muito, nem vamos chamar. Então, essa família vai se vendo cada vez mais excluída da sociedade, né? Então, a gente fala que é até uma bolha, assim, né? Que quem às vezes não tem pessoas com deficiência na família, não imaginam a realidade que as famílias vivem, né? De às vezes o filho tem 10 anos e ela não sabe qual é a voz do filho, o filho nunca falou mamãe, né? Ou às vezes o filho não consegue expressar se tá com dor, se não tá. Né? Então são lutas muito grandes, e por isso a gente precisa de leis que respaldem, que tragam tratamentos e oportunidades, principalmente. Muito bom, é muito esclarecedor, né? A gente realmente, tudo isso que você coloca como mitos são coisas do senso comum que estão muito difundidas. Para encerrar, caminhamos agora para o encerramento. Daria para conversar muito mais. Se deixar, eu fico o dia todo. Mas tem uma pergunta que tem sido recorrente entre os nossos milhares de alunos na área da inclusão, especialmente alunos que estão em cursos relacionados ao transtorno do espectro autista, que é o CID-10. CID-11. Desculpa, CID-11. Isso. O CID-11. Você pode falar a respeito do CID-11? Explicar a que se refere, se já está em vigor no Brasil, como que funciona isso? Sim.
Muitos alunos questionam, né? Nossa, mas no conteúdo já não está trazendo o CID-11, o que a gente precisa entender? Então vamos lá. Nós temos 2 documentos principais oficiais para fechar o diagnóstico, que é o CID e o DSM. CID-10, CID-11, porque ele vai sendo atualizado. Então hoje nós estamos na 11ª versão do CID. DSM-5 porque ele está na 5ª versão. Então, o que acontece? Ele vai sendo atualizado, só que ele leva um tempo para ele ser traduzido para o português, para ele entrar em vigor no Brasil. Então, por quê? São os documentos principais que os médicos se baseiam para fechar diagnósticos. E aí, como tudo, é um processo. Então, não acontece, por exemplo, de hoje o médico está usando a nomenclatura, os critérios do DSM-10, perdão, o CID-10, e aí do dia para a noite ele está usando o CID-11. Então, para isso pegar em nível nacional e regulamentar, é um processo. E aí, o que a gente tem hoje do Ministério da Saúde? Que vai entrar em vigor, assim, ser obrigatório no Brasil a partir de janeiro de 2027. Então, até então, os médicos ainda utilizam do CID-10 ou do DSM-5-TR, que é o texto revisado do DSM-5. E aí, com isso, nós não temos ainda acesso a todo o documento da forma como precisa ser. Por isso que, nos cursos, a gente prefere trazer o documento mais atualizado, que é o DSM-5-TR, que é de 2022, porque também se a gente pega o CID-10 é de 1990, então realmente está muito desatualizado. Pega o que a gente pensava de autismo em 1990, né? Então, com certeza, ele é um documento muito desatualizado. Por isso, nós usamos o DSM-5-TR. Então, a gente já teve acesso a novas nomenclaturas que virão no CID-11. Então, o que é a principal alteração que vai ter dentro do transtorno do espectro autista? Hoje, o diagnóstico pelo CID-10 e pelo DSM-5-TR é transtorno do espectro autista. Fala isso. E aí o médico determina se é nível 1, nível 2, nível 3, que é qual que é o nível de ajuda que esse indivíduo precisa. Então, ele precisa de ajuda para se vestir, para atravessar a rua, para falar, para comer. Então, quanto mais ajuda ele precisa, maior o nível de suporte. Então, por exemplo, nível 3. Quanto mais independência ele tem, menor o nível de suporte nível 1. O CID-11, ele já vai trazer uma nomenclatura onde vai especificar. Por exemplo, vai ter um código para transtorno do espectro autista com deficiência intelectual. Outro código para transtorno do espectro autista sem deficiência intelectual. Transtorno do espectro autista com comunicação funcional. Porque eu concordo que hoje, quando a gente pega um laudo e a gente lê transtorno do espectro autista, isso não me diz muito sobre o sujeito. Pode ser uma pessoa que se comunica, pode ser uma pessoa que não se comunica, pode ser uma pessoa totalmente dependente de um terceiro, pode ser uma pessoa totalmente independente. Então, a ideia do CID-11 é trazer uma nomenclatura que traga um pouco mais de informação. Se ele tem uma comunicação funcional, se ele não tem, se ele tem um prejuízo intelectual, se ele não tem, mas ainda não é uma obrigatoriedade e, principalmente, não é um documento que está de fácil acesso. Então, a gente tem alguns órgãos principais que liberaram, por exemplo, essas informações, que vão ter novas nomenclaturas e tudo, mas eu acho também que é muito sério a faculdade de trazer um documento sem consultar no documento oficial, né? Então, a gente tem, igual eu comentei, alguns órgãos que trouxeram informações, mas a gente não consultou no DSM-11 ainda, né? Então, acho que até no CID-11, perdão. Então, até segunda ordem, a gente precisa sim se basear no documento mais atualizado que nós temos, que atualmente é o DSM-5-TR, que é de 2022. Mas com certeza, assim que entrar em vigor, né, assim que tiver de fácil acesso, o documento, o conteúdo vai ser atualizado, e aí a gente vai começar a se basear no que a gente tiver de maior atualização e maior evidência. Muito bom. Professora, eu quero agradecer aqui a sua presença, foi muito esclarecedora. Acho que todos que estão imersos aí no universo da questão do transtorno do espectro autista saem muito beneficiados com tudo que foi falado aqui. Foram informações assim que saem do senso comum e realmente uma visão muito realista também do transtorno, né? Sem romantização, sem mitos, uma visão clara e real de quem vive isso todo dia, como você na sua prática de trabalho. Então, muito obrigado. Talvez a gente faça um novo bate-papo
a respeito das perguntas que vão chegar e vamos conversando. Então, muito obrigado e muito sucesso. Com certeza, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. E aí, que eu puder contribuir, a gente faz novos bate-papos e vamos aprofundando cada vez mais, com certeza. Certo, muito obrigado. Obrigada. Então, até o próximo episódio aqui do Conexão Metropolitana.